Já recebi o seu livro, obrigado, autografado. Eu que agradeço. Uma alegria e uma honra ter vocês. Está valendo, querida? Valendo. Vamos lá então, Vitor. Como é que é a expectativa de lançar um livro contando toda a trajetória, você como diretor, roteirista, produtor? Como é que é isso? Saber o que tem de projeto aí. Eu acho que isso é um mergulhar mais, então quer dizer que tem, no oceano, trazendo a memória de um grupo que, mas já deu a informação pra gente. se a gente não ousa abrir o baú e sem medo de contar histórias, falar dos bastidores, porque é muito simples quando você elogia o trabalho do grupo, do Renato, do Dedé, do Mussum e do Zacarias e tal. Agora, a proposta desse filme foi literalmente homenagear o cinema e o grupo, trazendo como referência o filme genial, que é um poema de amor ao cinema, que é o do François Truffaut, que é A Noite Americana. Mas eu peguei na hora. Mas A Noite Americana, exatamente. Foi quando, entre todos os filmes que eu fiz, um deles foi O Trapalhão no Planalto dos Macacos. A direção sua. Não, a direção é do Tanco. Eu do JB Tanco. Eu fiz, mas eu tive 3 funções nesse filme. Eu fiz o roteiro junto com o Tanco, que aliás tem uma história que o Dedé só me contou agora, que ele bem antes do roteiro, da gente começar a trabalhar mesmo, a primeira ideia foi dele. Dedé, eu estou falando da ideia inicial do Planalto dos Macacos. Eu estou falando daqui um pouco da minha versão da coisa da Noite Americana, e aí você vai contar... Venha para cá, Dedé, então. Foi o seguinte, então aproveita o gancho, depois eu volto para onde eu estava aqui. Não, pode ficar aí. Não, é que eu estava... O Dedé, não lembro, eu fui na casa dele uma vez lá, ele me mostrou roteiros, tudo que eles, do trabalho de vocês. E eu acho que é esse filme que ele falou. Eu falei, não, o roteiro era tal. Ele falou, não, mas o roteiro era assim. Eu falei, mas não pode. Ele falou, só um minutinho. Ele subiu e trouxe o roteiro, era fininho desse jeito. Eu falei, improviso um monte de coisa. Não, quer dizer, não, mas o roteiro mesmo, quer dizer, o roteiro que ia... mas deixa eu continuar ali para eu não perder. Tá. E aí eu volto para a ideia do início, da ideia de como surgiu a ideia de fazer o Planalto dos Macacos. Mas a gente estava falando exatamente desse mergulho, dessa ousadia de falar, de contar a história que o François Truffaut contou magnificamente, daquele poema de amor dele. É uma ode ao cinema. É uma declaração de amor ao cinema, e que foi exatamente a minha ideia quando, no Planalto dos Macacos, eu acumulei a função de diretor de produção, porque o Tanco era um homem muito dócil e ao mesmo tempo era um sargentão, um general de guerra, porque se a coisa não tivesse dentro do planejado, ele mandava. E aí ele dispensou o diretor de produção, que era o Walter Webb, um alemão que nem ele, né? Mas só porque o Walter Webb disse, está tudo sob controle, e não tinha nada sob controle, e aí ele dispensou o Walter, me chama e diz, olha, não temos mais diretor de produção e eu não tenho tempo, não vamos ter tempo para contratar um outro diretor de produção, e ninguém conhece o filme melhor do que eu. Você estudou o filme como assistente, como roteirista, e agora a produção é tua. E aí, você hospedar uma equipe, um grande elenco, uma equipe de produção, dentro de um motel onde tem 30 camas e 60 na equipe, você tem que fazer uma mágica. E aí é que surgiu A Noite Americana, porque a demonstração de
de afeto ao cinema, diante da revolta inicial do próprio Tanco, que diz assim, mas Vitor, você é louco, como Renata vai... Renata, ele ainda falava com muito sotaque, que era o Renato, né? Vai dormir no motel. A continuista, aí nasce a Noite Americana. Até isso me levou para o filme do Truffaut, que tem a história da continuista no dele, e a continuista aqui, que era a Virgínia Flores, uma talentosíssima profissional, mas belíssima mulher, diz assim, não tem problema, seu Tanco, eu resolvo, o Renato dorme comigo. Isso resolveu toda a história do filme, porque a equipe, a partir daquele momento, aceitou que não era nenhum problema dividir, ou seja, harmonizar a coisa e fazer um filme. E essas são algumas das histórias que você vai das histórias, exatamente, né? Isso. E foi exatamente ali onde esse filme é A Noite Americana. Eu vi, acho que 5 ou 6 vezes A Noite Americana do François Truffaut. Tanto que eu vi uma vez só. É maravilhoso. Né? E aí o restante de cada filme, aí o que eu faço? Cada filme eu trago os aspectos da Noite Americana e são vários relatos. Tem relatos, por exemplo, nesse filme mesmo, o Dedé perdeu a orelha. O Dedé teve um acidente de moto, ele pilotando um sidecar. Um sidecar é aquela moto que tem aquela coisa da Segunda Guerra Mundial que é muito. Eu fiquei com essa orelha pendurada, escorreguei com o moto. Ele deu a orelha. É porque eu ensaiei, estava tudo seco. A cara da Elaine lá. Não, caiu uma chuva, aí parou a filmagem, aí nós voltamos a filmar depois da chuva. Só que o chão estava molhado. Pois mas aí a moto escorregou e eu fui batendo no corpo. o cara perde Vocês a orelha. rodaram esse filme também fora do país, né? Não, esse não. Foi o Saltimbanco. E o cara perde a orelha, sendo uma das estrelas do filme. Ele se aborreceu com isso. Não, doutor, rápido com isso aí. Cola de qualquer jeito, põe no repósito que eu preciso voltar para continuar o filme. Isso é visceral, é a coisa do cinema. Essa... Estão querendo que eu encerre aqui, né? Não, eu tenho mais gente para gravar e eu estou muito guloso aqui. Só me diga uma coisa, como é que as pessoas encontram o seu livro? Livrarias Curitiba a partir da próxima semana. No Paraná, em São Paulo e Santa Catarina. Lojas físicas e online. Né? E através da loja, como é que é? Do portal umlivro.com.br/Trapalhões. E já está também em Amazon, Lojas Americanas e tudo mais. Perfeito, maravilha. Quero agradecer muito, desejo sucesso. Estamos celebrando nós da família do cinema. Desculpe aí que eu falei muito para ele, deixei quase nada. Não, mas tem muita. Mas sucesso para vocês, obrigado. Você. Dedé também continue, Deus te abençoe, trabalhando bastante. Mas o que eu queria falar do Dedé, mas aí a gente já fala para eles, que foi a ideia inicial do que não está no livro. No livro eu conto a história que eu conheci. Quem chegou com a ideia que você colocou no livro? O Renato antes? Não. A história que eu conto é a história que eu conheci a partir do momento que eu fui contratado pelo Tanco para fazer o roteiro junto com ele. Entendi. Mas a ideia mesmo é do Dedé. O Dedé depois me contou essa história, então ele pode falar. Que fique registrado nos autos, que a ideia desse filme, que aliás é um belo filme, aliás é um orgulho, que se batia em Spielberg, cara, no cinema. Não tinha para ninguém. Não tinha para ninguém. Né? E era maravilhoso, era um espetáculo da minha infância, um saudosismo, né? Que eram cinemas de rua, né? Então faziam fila de dobrar quarteirão e ficavam um mês, 2 meses repetindo aquilo. Elaine, pode cortar, vou só querer uma foto com os dois aqui.